Olá, Corujinha! Sou Wilka Paiva e seja bem-vindo ao nosso canal Foco no Concurso. Faça parte da nossa família inscrevendo-se no canal e participando do nosso grupo no Facebook, clicando aqui no primeiro link disponível na descrição do vídeo. Se você gostar do vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com os seus amigos e deixe o seu precioso like. Vamos resolver questões de português da banca CETRED, questões de nível médio. Primeira questão. É um substantivo abstrato. O que a gente entende por substantivo abstrato? É aquele substantivo que precisa de alguém para existir, precisa de um outro ser. Normalmente, você tem uma definição mais simples, entendendo que o substantivo abstrato, ele pode ser uma sensação, um desejo, uma noção de algo. Então, sensação e desejo são substantivos, representa substantivo abstrato. Aí a gente tem na alternativa A, couve-flor. A gente sabe o que é um couve-flor, a gente vê um couve-flor. Temos substantivo concreto. Fada também é concreto, porque quando você fala fada, você logo imagina a forma da fada. Por isso ela é concreto. Saci pererê é concreto. Deus é concreto, porque quando se fala em Deus, você já imagina uma pessoa, alguém, alguma coisa, algo maior. Quando você fala em alma também, você já imagina aquela como se fosse uma espécie de sombra saindo de alguém. Então você dá forma à alma. Agora, quando você fala de justiça, você não imagina a forma da justiça. Ah, Wilka, mas tem a balança, aquela representação da justiça, né? Não, mas ali é a representação do poder judiciário. A justiça em si, quando você fala eu quero justiça, eu tô com sede de justiça, com desejo de justiça, você não dá uma forma para isso. Tá? Isso é uma sensação, isso é um desejo. Por isso que na questão 1, a nossa alternativa correta é a C. Questão 2. É um verbo da segunda geração. Verbos de primeira geração é aquele verbo que termina em A. Verbo de segunda geração é um verbo que termina em E ou O. E verbo de terceira geração é aquele terminado em I. Aqui a gente vai ter reconstruiremos. Reconstruir termina em I, terceira geração. Dar termina em A, primeira geração. Caímos, cair termina em I, terceira geração. Verbo crer. Na alternativa D tem creio, vem do verbo crer, terminado em E, segunda geração. E verbo estar, terminado em A, primeira geração. Por isso que a gente tem a alternativa D na questão 2 como correta. Questão 3. O ator estava cercado de fãs. A função sintática do termo destacado é... Viu até um spoiler aqui, né? Mas isso não tem problema, porque a gente vem aqui. Quem estava cercado de fãs? O ator. O ator é o nosso sujeito. De fãs ele tá o quê? É exatamente o que a questão está querendo, né? Ele vai ser um objeto direto, indireto, um agente da passiva, um complemento nominal, um sujeito. Sujeito não é porque o sujeito aqui é o ator. Aqui temos uma locução verbal, estava cercado. Temos um verbo auxiliar e o principal no particípio. Normalmente, a voz passiva ela vai se dar com o verbo ser mais particípio, como está aqui, ó. Verbo ser, mas o outro no particípio. Então, nesse caso aqui, ó, a criança foi orientada pelo professor, pelo professor vai ser agente da passiva. Normalmente, vem sempre iniciado pela preposição por ou de, tá? Aí, aqui temos o verbo ser, mais verbo no particípio. Mas também existe uma outra estrutura da voz passiva, que é o verbo estar, como é o nosso caso, mais o particípio. Então, aqui a gente vai ter realmente um agente da passiva. Veio uma questão de 2019 também bem parecida, onde a alternativa correta era essa frase. O ator estava cercado de fãs. A banca perguntava qual a frase que estava representada na voz passiva. E era exatamente essa frase. Normalmente, a gente faz aquela ideia de voz passiva. A maioria das bancas sempre cobra... verbo ser mais particípio. A CETRED ela vem com os verbos auxiliares estar
Então aqui, pela forma, você sabe, ó, o ator estava cercado de fãs. Quem estava cercado? O ator, né? Então, é o nosso sujeito. Aí você muda. Os fãs cercaram o ator. Então, quando você transforma, esse aqui vai passar a ser o sujeito, né? Fãs vai passar a ser o sujeito. Por isso que aqui ele tá na voz ativa. Ou na voz passiva, né? E aqui ele é o agente da passiva, porque aqui é o sujeito paciente, é o ator. Ok? Questão 3, alternativa C, correta. Então, gravem isso. Estrutura da voz passiva. Temos aquela taxada, que é sempre o verbo ser mais o particípio, mas também pode vir nessa estrutura do verbo estar mais particípio. Não se esqueça disso. Questão 4. Marque a opção em que a vírgula foi usada para separar o vocativo. E o que seria um vocativo? É aquele chamamento, né? Aqui, ó, Brasília, capital da República, foi fundada em 1960. Nesse caso, Brasília, aí capital da República tá entre vírgulas, tá indicando quem é Brasília, tá explicando. Aqui é um aposto na B. Minha casa tem 4 dormitórios, 2 banheiros, 3 salas e bom quintal. Então, aqui as vírgulas, ela não tá nem representando vocativo, nem aposto, ela tá enumerando mesmo. A C, eles gritavam. Eu, porém, nem me incomodava. Esse porém é uma conjunção deslocada da sua posição original. Também não representa um vocativo. A D, o tempo não é, meu amigo, aquilo que você pensou. Então, aqui temos entre vírgulas o meu amigo. Você pode pensar que é aposto, mas não é, porque não está explicando termo algum. Você está fazendo o chamamento. Meu amigo, o tempo não é aquilo que você pensou. Entenderam? Você chama, meu amigo. Aqui o tempo não é aquilo que você pensou. É um chamamento. Só que aqui ele está intercalado. Ele poderia estar aqui no início da frase. Por isso que ele está separado por 2 vírgulas. A nossa alternativa correta é D. Alternativa E, casaram-se às 9 horas. 2 horas depois, estavam separados, não representam nada, nem de vocativo e nem aposto. Por isso, a nossa alternativa correta é a D. Quinta e última questão. Em qual das orações a seguir ocorre ambiguidade? Ambiguidade é aquele... não chega a ser um duplo sentido totalmente só, mas você fica sem saber quem praticou e quem sofreu a ação. A alternativa A, ama o filho a boa mãe. A B é admirável a fé de teu tio. Ó, na A, ama o filho a boa mãe. Você não sabe se o filho ama a boa mãe ou se a boa mãe ama o filho. Aqui já representa uma ambiguidade. A B é admirável a fé de teu tio. Então, a fé de teu tio é admirável. Aqui você sabe de quem é a fé. A C, a mãe disse para o filho entrar para dentro. Então, quem mandou o filho entrar? A mãe. A D, comprou uma vaca cara de seu sócio. Então, alguém, ele ou ela, comprou uma vaca cara. A gente sabe quem é o sujeito. A D, escapei de uma boa hoje. Eu escapei de uma boa. Você também sabe quem foi. Então, não te traz essa ambiguidade. Por isso que na questão 5, a alternativa A é a nossa alternativa correta, porque aqui você não sabe quem praticou e não sabe quem realmente sofreu a ação. A D, esse comprou aqui, na verdade, você não sabe se foi ele ou você comprou. A gente aqui não tem como identificar porque não temos o texto, mas isso não interessa porque você sabe que existe um sujeito. Aqui você não está fazendo confusão. O sujeito da alternativa D não é sujeito indeterminado, é sujeito elíptico ou desinencial. Você vai confirmar esse sujeito por essa aqui, ó, essa terminação do verbo comprar. Aqui ele está na terceira pessoa do singular, comprou. Por isso, o sujeito pode ser ele ou ela, sujeito elíptico ou desinencial, de acordo com a terminação verbal. Ok? Chegamos na nossa última questão, finalizando com a nossa frase, respire,
repense, reajuste, recomece quantas vezes for preciso. Então não desista, não tenha medo, siga sempre em frente, com calma, com discernimento, pare, repense nos seus atos, repense em tudo que você está fazendo. Se está dando errado, vá para outro caminho, faça de uma outra forma para conseguir um resultado diferente. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até a próxima, fui!